política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição do videocast Momento da Política. Aqui você já sabe que você vai encontrar política, informação, entrevistas e muita conversa boa. Se tem conversa boa, tem quem? Tem ela, Camila Silva. Olá, parceira! Olá, parceiro! Boa tarde você que nos acompanha pela Radionet e pelo YouTube da Rádio Web, a voz da gente. É um prazer estar aqui de volta. Eu já perdi a contagem dos episódios, já tá no nono? Graças a Deus. No 10º. Isso é sinal que tem coisa boa. Isso é sinal de sucesso, pessoal. Pois bem, eu vou começar mandando aquela mensagem de sempre, 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube da Rádio Web, a voz da gente, e também pela Radionet. Nos acompanha também pelo Instagram, @Momento da Política. Deixa lá seu comentário, sua curtida, sua crítica ou seu elogio e tudo mais. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, né, Gabriel? Muito importante, que já tem rodado aí alguns dias já na grande mídia, que é o piso salarial dos professores do ensino básico do governo do estado da Bahia. No dia 16 de maio, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um aumento salarial, um reajuste salarial em 14,8% para os professores de educação básica do estado. O projeto, que já tinha sido encaminhado pelo governador do estado no dia 2 de maio de 2023, regulamenta, faz um reajuste do salário dos professores para condizer com o Piso Nacional de Educação, que é a PNE, e é válido para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. Também, com o reajuste salarial dos professores, quem tem carga horária igual a 40 horas pode ter seu salário chegando a R$ 4.420,55 especificamente. Os professores da Universidade Estadual também vão sofrer uma alteração nas suas promoções, que podem chegar com aumento até 9,69%, assim como técnicos e analistas universitários. Importante salientar que todos os funcionários da administração pública, direta e indireta, também receberam aumento de 4%. Pois é, Camila, mas tem tem professor reclamando que não recebeu esse piso ainda e falando também da relação de governo estadual com os professores do estado. E é isso que a gente vai falar aqui hoje também. A gente vai falar de toda essa repercussão que Camila trouxe, mas a gente também vai falar dessa relação conturbada dos professores com o governo Geraldo Rodrigues, que está começando agora. A gente vai saber das maiores críticas que a classe dos professores está fazendo a esse governo, quais as pautas que eles acham que são importantes que o governo precisa tratar. Mas a gente não fala disso sozinho não, viu? A gente tem um entrevistado hoje, a gente vai conhecer ele depois do intervalo. Para você que está acompanhando a gente através da radios.net, vamos aqui, voltamos já já. Para você que nos acompanha pela Radionet, estamos de volta e já estamos com o nosso convidado, que é Marcos Vinícius Almeida Conceição, que é bacharel licenciado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, especialista em docência pelo Instituto Federal de Educação de Minas Gerais, IFMG, mestrando em Geografia pela UFBA e professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Gabi? Marcos, a gente agradece pela sua presença aqui no nosso videocast Momento da Política. É uma honra te receber na nossa casa. Você que é nosso colega de curso, nosso colega de faculdade, agora aqui a gente entrevistando, é sempre um prazer, viu? Bater esse papo com você sobre esse assunto tão importante. Então, Marcos, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que nesse ano de 2023 tivemos o aumento do piso salarial dos professores pelo governo do estado. Eu quero ser direto para o nosso público já entender o que a gente quer falar hoje aqui. Você e seus colegas já receberam esse piso, Marcos? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui também com vocês. E que bom, né, que existem essas mídias, né, que possa também ouvir os professores.
já que essa profissão está sendo cada vez mais escassa. Ser professor hoje no Brasil é um ato de coragem e também não deixa de ser também um ato político. Ainda não recebemos o piso do magistério, né? Na verdade, essa lei já foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia, agora no mês de maio, e estamos aí para receber metade desse aumento agora no mês de junho, referente ao retroativo de março, abril e maio, e no mês de julho a gente vai receber os 14,95%. Então, a lei do piso do magistério, uma lei federal, que foi instituída no ano de 2008, que deveria ser paga no mês de janeiro, mas infelizmente o governo do estado ele só vai arcar com o mês de março para cá. Sim, Marcos. Eu gostaria de perguntar a você se este aumento ele é honesto e digno com os professores, esses servidores da educação aqui no estado da Bahia. Eu acredito que ainda não é o ideal, né, por conta da importância da profissão do professor. O professor é que forma todas as profissões. E aí a gente observa, né, jogadores de futebol, nada contra, né, ganham milhões de reais só para estar lá jogando bola, e o professor que ensina todas as profissões, ele é totalmente desvalorizado, seja pelo Estado, seja pelo próprio governo, e seja também pela sociedade, né, então realmente uma luta. E dentro da nossa carreira aqui no estado, a gente eu acredito que seja totalmente desvalorizado, não temos direitos para tirar uma licença, para estudar, é uma luta, né? Foi uma luta também para que esse piso fosse aprovado, então é uma situação muito complicada. Não é só a questão de salário também, né? É a questão da própria valorização mesmo como a profissão, né? Como profissão. Não só a questão do salário, mas sim também como a profissão ela é encarada aí pelas parcelas, né, da sociedade. Marcos, tem alguns professores, né, que não estão recebendo esse novo piso salarial por fazerem parte de uma tabela. Olha, a missão da gente aqui é deixar esse assunto, essa polêmica que a gente está vendo entre professores e governo do estado o mais claro possível para o público. Então eu peço, Marcos, que você explique para o nosso público como funciona essa tabela. Essa tabela, Gabriel, ela foi estabelecida no ano de 2008, se eu não me engano, né? Uma tabela que é tida, né, com o piso dos excluídos, uma tabela especial. São uma parcela de professores, né, que estão no nível P1, P2 e P3, está fora desse plano de carreira, porque o nosso plano de carreira começa com P3, e muitos desses professores, por exemplo, o professor de 20 horas, ele está recebendo o seu base abaixo do salário mínimo, para você ter ideia, né? Então, quem quiser ter uma noção mais profunda do que está acontecendo, é só seguir a página Piso dos Excluídos no Instagram. Pois bem, vamos agora sair um pouquinho da questão do reajuste, mas algo que interessa também aos servidores públicos, que é a questão do PLANSERV, que é o convênio, né, que todos os servidores do estado da Bahia são ligados, e que sofreu também um reajuste no seu valor, um reajuste que valia de 4% a 8%, dependendo do quanto a pessoa ganha, né, e foi aprovado recentemente. Eu gostaria de saber, Marcos, qual é a sua opinião em relação a isso, porque houve um reajuste salarial, houve aumento inclusive de 4% para os funcionários da administração pública direta e indireta, mas em compensação houve também um reajuste no PLANSERV. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente, ocorreu esse reajuste, né, do salário, ao mesmo tempo ocorreu o reajuste também do nosso PLANSERV de entre 4% a 8%, e é uma questão muito revoltante por parte dos colegas. Isso basta você ir na página do governo, do Instagram, que você vai ver uma revolta enorme referente a isso, porque o plano ele vem deixando a desejar, principalmente no interior da Bahia. É muito comum os colegas de onde eu trabalho, lá no Colégio Lauro Passos, estarem reclamando, né, que não tem cota em clínica A, não tem cota em clínica B, as pessoas têm que se locomover para Santo Antônio de Jesus, precisa se locomover para Salvador, para Feira de Santana, porque infelizmente o PLANSERV ele não tem atribuído aí no serviço
legal. E aí a revolta é mais revoltante por conta disso, não só por conta do aumento, mas também por conta do plano que está deixando a desejar o atendimento. Marcos, isso que você está trazendo para a gente aqui no nosso videocast, Momento da Política, é muito grave, né? Professores do interior da Bahia, Camila, tendo que se dirigir aí para Salvador, Feira de Santana, as grandes cidades, porque não tem um plano de saúde em clínicas daqui, né? É um professor que precisa disso como todas as outras profissões. Marcos, diante dessas situações que você traz, da situação, da resposta que você também deu a Camila, se você acha justo, né, esse aumento, eu te pergunto, como você define a relação hoje entre professores e governo do Estado? Eu acho que a melhor resposta basta qualquer pessoa aqui que está assistindo, que está nos escutando ou nos assistindo, na página do próprio Instagram, tanto da Secretaria de Educação quanto do governador, tanto da página da Secretaria de Educação. Observar várias queixas dos professores, né? Porque cada dia fica mais difícil, né? Os direitos são demora de sair, são negados, e realmente vem sendo uma luta constante ser professor no estado da Bahia. Eu tenho esperança que um dia possa melhorar. Tenho esperança porque o governador ele disse que ele é professor, né? Então, quem sabe, né? Pois bem, para encerrar, eu gostaria de saber, Marcos, quais são as pautas relacionadas aos interesses dos professores que você acha indispensável o governo do estado começar a tratar a partir de agora? O que eu escuto muito dos colegas, né, é a reformulação do plano de carreira. Eu escuto muito a questão do plano sério também, que vem deixando muito a desejar, e a questão da GEAP, né, que agora é GEAP. O que é a GEAP? Marcos, conta pra gente. É uma gratificação, né? Essa gratificação, o professor fazia antes, né, ele podia fazer cursos, né, de aperfeiçoamento, e aí ele teria até 50% de aumento com base, no caso, com base no seu salário base. Hoje, em 2018, no final do ano de 2018, o governador Rui Costa, ele mudou essas regras, né? O certificado, você tem que ser de no mínimo 5 anos, o certificado, se você fizer uma especialização e quiser dar entrada para essa gratificação, tem que ter uma validade de 5 anos, porque depois de 5 anos esse certificado não vale mais. E agora também está atrelada a questão do desempenho, né, das escolas. A escola que tem o IDEB, né, de acordo com a meta da Secretaria de Educação, o professor tem direito a receber. A escola que não tem, o professor não recebe. Então fica uma questão muito meritocrática, essa questão do GEAP, né, que agora é GEAP, que é gratificação de estímulo à melhoria do ensino. Marcos, a gente agradece a sua presença aqui no nosso videocast Momento da Política. Muito obrigado mesmo, meu amigo, pela sua colaboração, seus esclarecimentos. Acho que esse episódio, quanto esse conteúdo, vai ser muito necessário não só para a classe dos professores, mas também para todo o nosso público, né, Camila? Exatamente. Marcos, muito obrigada novamente. Esperamos ter você aqui novamente. Com certeza. Pode falar, claro, pode falar. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu acho que é muito importante, né, trazer não só professores, policiais também, pessoal da saúde também, os enfermeiros também que estão numa luta aí, né, pelo piso da enfermagem. Sim. Vocês estão realmente de parabéns pela iniciativa. Camila? Marcos, muito obrigada novamente. E você que nos acompanha pela Rádio Net, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Para você que está nos acompanhando pela Rádio Net, ouvindo a Rádio Web A Voz da Gente, estamos de volta do intervalo para o que, Gabriel? Para o nosso giro de notícias. Pegou de surpresa, mulher. Para o nosso giro de notícias. Antes de falar, né, Camila, do nosso entrevistado de hoje, é sempre bom bater esse papo. A gente tenta sempre, né, trazer entrevistados, especialistas no assunto, políticos,
Então é muito bom. E agora, quando a Camila puxou e me deu um susto, vamos lá pro nosso giro de notícias com a produção da Camila Souza para ficar muito bem informado do que aconteceu na política nessa semana. Emerson, como é que é? Ninguém morre de tédio em Brasília. Roda a produção. Giro de notícias. Brasil. Líderes de países sul-americanos discordam de Lula sobre sua visão do regime da Venezuela. Os presidentes do Chile e do Uruguai criticaram e discordaram das falas de Lula sobre uma, abre aspas, construção de narrativas, fecha aspas, em torno do regime venezuelano. O encontro foi marcado em Brasília, no Itamaraty, para fortalecer uma união mais estreita dos países da América do Sul. Nas declarações, Gabriel Boric, do Chile, afirmou que, abre aspas, não é uma construção de narrativas, é uma realidade, fecha aspas. Na mesma linha, seu colega uruguaio Lacalle Pou declarou, abre aspas, fiquei surpreso quando foi dito que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já sabem o que pensamos sobre a Venezuela e o governo da Venezuela, fecha aspas. Com apoio do governo, o Senado deve discutir PL do veneno esquecida há 21 anos. Projeto apresentado desde 2002 com o objetivo de facilitar a aprovação de agrotóxicos no Brasil, deve começar a ser discutido pelos senadores após uma aprovação na Câmara do ano passado. O texto não é bem aceito pelos ambientalistas por afrouxar regras na obtenção desses produtos químicos. Os ruralistas dizem que o projeto vai modernizar a legislação presente no país. Já Jaque Wagner, do PT Bahia, disse que o governo concorda com alguns pontos. Abre aspas para sua fala. Depende do que for conversado. O governo pode apoiar uma parte, fazer destaque em outra. Fecha aspas. Câmara realiza audiência para debater exploração de petróleo e gás na foz do Rio Amazonas. A Petrobras pretende obter licença para a realização da exploração pelo ótimo potencial de combustíveis enxergado pelo estatal. No entanto, o IBAMA já tinha emitido nota técnica afirmando riscos na realização dessa atividade na região e negou autorização para a perfuração de um poço. Dentre os diversos convidados para debater o tema estão os presidentes da Petrobras e do IBAMA, Jean Paul Prats e Rodrigo Agostinho, respectivamente, além de representantes de ministérios ligados ao governo federal. Câmara aprova MP que estrutura ministérios do governo Lula, com 37 votos a favor e 125 os contrários. Em uma abstenção, a Câmara dos Deputados, no limite da validade, aprovou na noite desta quarta-feira, 31, a medida provisória que realizou a reestruturação dos ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O texto tem eficácia até 11h59 de ontem, quinta-feira, 1º, e ainda precisa ser aprovado pelo Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD Minas Gerais, já marcou uma sessão para esta quinta para analisar o texto. Cruz das Almas. Polícia solta bomba lacrimogênio na Rua da Estação após queimas de espadas em Cruz das Almas. A queima de espadas é tradição na cidade de Cruz e foi na madrugada de quinta-feira, 1º, que ocorreu a abertura dos fogos. Entretanto, já existe uma lei na qual há um decreto de proibição do ato. Com isso, a Polícia Militar usou reforços para conter as queimas, utilizando bomba de gás lacrimogênio próximo ao local para conter os envolvidos. Prefeito da cidade de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro, fala sobre a festa tradicional do São João. O prefeito aproveitou a festa de lançamento da programação do São João, mais conhecida como Alvorada, para falar o quanto é importante para a cultura da cidade e ressaltou que, abre aspas, não considero que a gente não tenha um gasto com o São João, a gente tem um investimento. Fecha aspas. O evento ocorreu na rua Rio Branco nesta quarta-feira, 31, com o intuito de lançar os festejos da festa junina. Euricles Neto responde a vice-prefeito André Eloy após críticas. O vice-prefeito André Eloy, através das suas redes sociais, fez críticas ao superintendente de trânsito, dizendo que o cargo da superintendência está vago. Através de um vídeo nas suas redes sociais, o superintendente de trânsito, Euricles Neto, respondeu ao vice-prefeito, dizendo que é formado nesta área, trabalha dia e noite, e fez críticas também ao vice-prefeito, dizendo que o seu escritório
escritório está fechado desde o ano passado na prefeitura e é ele que não trabalha. Pois bem, esse foi o nosso giro de notícias, com notícias do mundo da política ao redor do mundo. E agora a gente vai fazer o quê, Gabi? Agora chegou a hora daquela frase sua que eu odeio particularmente, Camila. Nós estamos encerrando mais um videocast Momento da Política. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos têm acompanhado desde o início, ou você que chegou aqui hoje. É um prazer tê-lo aqui. Espero que nos acompanhe ao longo deste longo caminho. A gente espera que seja um caminho longo, né, Gabi? Lembrando, como sempre, 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube e no site Rádio Net. Basta lá procurar Rádio Web, a voz da gente, para encontrar a gente e outros programas da nossa rádio, da nossa associação. E agora, Gabi? Olha, gente, agradecer a todo mundo que compõe a equipe do videocast Momento da Política. Ana Cristina nas redes sociais, Camila Souza na produção do Giro de Notícias, Emerson Gesteira na edição e direção e Bimba da Gente na técnica. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau. Mulher, calma! O que agora, gente? Eu ia falar ainda. Tchau, tchau. O quê? Eu ia falar, é isso, gente, tchau. Muito obrigado. Ela meteu tchau, mas é assim mesmo.